Olá a todos, aqui quem está falando é o professor Hilbstein e a gente está iniciando mais uma aula de geografia com o tema As Zonas Térmicas da Terra. Beleza? Então vamos lá? Bom, primeiramente para a gente falar sobre zona térmica, a gente tem que entender alguns conceitos, né? E os dois primeiros são os conceitos de tempo e clima, né? Provavelmente, muito provavelmente vocês já ouviram falar, mas assim, há uma diferença entre esses dois conceitos, né? As pessoas às vezes elas associam tempo e clima como conceitos únicos, né? Tempo e clima são a mesma coisa, mas não são. Quando falamos que o dia está quente ou frio, seco ou chuvoso, estamos nos referindo ao tempo atmosférico, ou seja, às condições meteorológicas de um lugar em um determinado momento. Já para definir o clima de uma região, é preciso observar e registrar diariamente as condições de tempo por pelo menos 30 anos. Então, essa é a diferença entre tempo e clima. Prestem atenção, observem quando vocês assistem um jornal, qualquer jornal que tenha aquela moça do tempo, a moça do tempo sempre fala assim: o tempo hoje está nublado, o tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje está seco. Ela nunca se refere a clima. Se você vê alguma moça do tempo ou alguma notícia de jornal que sempre fale assim: o clima hoje está chuvoso, o clima hoje está quente, o clima hoje está frio, essa notícia está errada, porque o termo correto é tempo, porque o tempo se refere ao momento, ao agora, ao presente. Então eu posso olhar para fora, abrir a janela da minha casa e dizer como está o tempo. Nesse momento o tempo atmosférico está desse jeito aqui, entendeu? Mas o clima, vocês já sabem que tem aqueles climas pré-definidos, né? Clima equatorial, clima subtropical, eles já são definidos. E para a gente definir o clima de um lugar, a gente precisa estudar durante 30 anos. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Vou usar como exemplo a cidade de Brasília. Brasília ela foi uma cidade construída do zero, né? Ela foi feita do zero. Ali em 1960 surgiu um projeto de criar uma nova capital para o Brasil, e aí eles falaram, vamos construir Brasília. E eles começaram a construir Brasília. Brasília foi construída em 1960. E aí, durante o tempo de construção de Brasília e depois que ela ficou pronta, as pessoas sabiam como é que estava o tempo em Brasília. Óbvio, né? Você acordava de manhã, você saberia como está o tempo. O tempo hoje está frio. Não, hoje o tempo vai ser quente. Não, hoje o tempo vai ser chuvoso. Tá, o tempo tudo bem, mas e o clima? E aquela coisa, Brasília foi construída em 1960, mas o clima de Brasília só pôde ser definido em 1990, ou seja, 30 anos depois. Porque durante esses 30 anos é todo dia um processo de estudo. Porque hoje o tempo pode estar de um jeito, amanhã o tempo pode estar de outro, porque o tempo ele muda, entendeu? E aí, para definir qual é o clima, a gente observa durante 30 anos. Eu acho que durante 30 anos os dias em Brasília foram mais quentes, então Brasília vai ter um clima quente. Não, durante 30 anos os dias em Brasília foram mais frios, então Brasília vai ter um clima frio. Então essa é a diferença entre tempo e clima. Tempo é o que acontece agora, no momento, que você pode definir pelo momento, né? O tempo atmosférico de um determinado momento. Já o clima de uma região só pode ser definido a partir de 30 anos de estudo. Beleza? Essa é a diferença entre tempo e clima. E aqui na chargezinha fica bem claro para vocês, né? Diferente do clima, o tempo muda com rapidez e sua previsão com precisão se resume a dias, entendeu? Então o tempo pode mudar diariamente, já o clima não. Beleza? Espero que tenha entendido essa parte. Vamos continuar. Agora a gente vai falar das massas de ar, né? As mudanças do tempo em um determinado lugar estão relacionadas a vários fatores, em especial ao movimento das massas de ar. As massas de ar são grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade das áreas onde se originam. Então a gente tem aqui como exemplo a América do Sul, né? E essas nuvens nubladas que a gente conhece tanto como neblina, as pessoas confundem às vezes como neblina ou com nuvens, são as chamadas massas de ar, né? Massas que ocorrem lá na atmosfera, né? E é essas massas que elas influenciam no tipo de clima de um lugar, se o clima daquele lugar vai ser frio ou vai ser quente, se vai chover ou não, entendeu? E aí, como está dizendo aqui na segunda parte, as massas de ar são grandes porções de ar, né? São grandes porções que ocorrem na atmosfera e elas vão ser definidas de acordo com o lugar que elas surgem. Por exemplo, uma massa de ar que surge aqui no território brasileiro, ela tende a ser quente. Por quê? Porque o território brasileiro tem um clima quente. Então, dependendo do lugar de onde se origina essa massa de ar, ela tem a característica daquele lugar. A temperatura, a umidade vai ser definida de acordo com aquele lugar que ela se origina. E, obviamente, ela vai sendo transportada para outras regiões próximas ou não da área de onde ela se originou. Beleza? Então, essas são as influências das massas de ar. São muito importantes também para vocês entenderem.
né? As que se formam nas proximidades das zonas polares e temperadas são frias e provocam queda de temperatura nas regiões para onde se deslocam. Ou seja, como elas se formam ali perto dos polos, perto de regiões frias, quando elas são formadas, elas vão ter a característica daquele lugar, como eu falei para vocês anteriormente. Então, elas vão ser frias. Obviamente, elas não vão ficar paradas lá no ar, elas vão ser transportadas, né, através do vento, vão ser levadas para outro lugar. E para onde elas forem, elas vão levar um clima frio, né? Um clima de acordo com a formação do seu lugar de origem, né? Já as que se originam nas zonas tropicais provocam aumento de temperatura nos locais por onde se movimentam, né? As zonas tropicais, por exemplo, o Brasil está localizado nas zonas tropicais, então as massas de ar que se originam aqui, que surgem aqui no território brasileiro, no território da América do Sul de uma forma geral, elas tendem a ser quentes, entendeu? Quando se originam nos oceanos, as massas de ar são úmidas e provocam chuvas. Já as massas de ar com origem no continente podem apresentar pouca umidade, se originadas em áreas secas, ou podem ser úmidas se originadas em área com vegetação boa. Então, vou dar o exemplo da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma área que tem muita vegetação e muito rio. Então, as massas de ar que vão surgir naquele lugar, aqui no nosso Amazonas, na nossa Amazônia, elas vão ter características úmidas, né? Porque elas têm ali muita água e muita vegetação. Mas, por exemplo, lá no sertão brasileiro, lá no Nordeste, bem lá no Agreste mesmo, que tem só aquele sertão de sol quente, um calor escaldante, né, naquele deserto, a massa de ar que se originar ali, ela vai ser seca. Entendeu? Ela vai ser uma massa quente e seca. Por quê? Porque não tem água, não tem vegetação por ali para ela ser úmida. Então, além de depender do lugar de onde ela se origina, ela pode ser diferente. Ó. Podem surgir vários tipos de massas de ar em um determinado lugar. As massas de ar do Brasil, elas vão ser quentes, mas assim, uma pode ser úmida, a outra pode ser seca, depende do lugar em que ela se origina. Beleza? Então, essas são as... E aí, beleza. E agora a gente falando da diferença entre tempo e clima e falando da formação das massas de ar, a gente tem que falar agora sobre a formação do clima. O clima ele tem influência tanto nos aspectos naturais como nos aspectos culturais do lugar, né? Assim, querendo ou não, o clima ele influencia no modo de vida das pessoas. Aqui no Amazonas, por exemplo, aqui em Manaus, é um clima quente, né? Por que que o amazonense, o manauara, sempre tem inveja daqueles países mais frios, né? Justamente porque aqui a gente não tem a oportunidade de usar um casaco de couro, uma jaqueta, né? Uma roupa assim considerada estilosa, por quê? Porque o nosso clima não permite, a não ser que a gente queira morrer, né? De calor aqui. E aí a gente é obrigado a ter um estilo de vida, né? Por exemplo, os homens, na maioria das vezes, buscam roupas mais folgadas, né? Como as bermudas, as regatas. As mulheres também buscam shorts curtos, né? Roupas que não tragam tanto calor pra gente, né? O manauara, por exemplo, evita, na maioria das vezes, dependendo da estação do ano, evita a roupa preta, porque a roupa preta ela absorve muito calor. E isso não ocorre nos países com clima frio, nos lugares com clima frio, né? Porque esses lugares têm um estilo de vida totalmente diferente. Então é impensável você imaginar, você chegar na Rússia, que é um país extremamente frio, e encontrar uma pessoa andando na rua de bermuda e regata. Não, isso é... Não é possível isso, entendeu? Por quê? Porque o clima ele influencia tanto no aspecto natural, como é essa influência dele no aspecto natural? É ele que vai modelar a vegetação. Se o clima é frio, a vegetação vai ser de um jeito. Se o clima é quente, a vegetação vai ser do outro. E também vai influenciar nos aspectos culturais, na cultura do povo de um determinado lugar. Beleza? O clima é formado pela combinação dos elementos climáticos e dos fatores geográficos que atuam em uma região. Os principais elementos climáticos são temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Então, esses principais elementos climáticos aqui, eles entram em conjunto com fatores geográficos de uma região e definem um clima. Por exemplo, a temperatura, a precipitação, que é a chuva, e a pressão atmosférica, ela encontram elementos climáticos no Brasil. Quais são esses elementos climáticos? Esses elementos que podem... Esses fatores geográficos, perdão, que podem influenciar no tipo de clima. Beleza, tem ali os elementos climáticos, temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Aí tem os fatores geográficos, que podem ser a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Então, a relação dos elementos climáticos, a relação deles junto com os principais fatores geográficos definem o clima de um lugar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Chuva. Precipitação é chuva, tá? Só para deixar claro para vocês. Começa a chover em uma determinada parte do Brasil. Só que essa parte do Brasil fica, por exemplo, ali numa região alta, numa região de muita altitude, né? Uma região alta ali, deixa eu ver um lugar alto do Brasil aqui. O Centro-Oeste, por exemplo, que tem muitas colinas, né? Muitos planaltos, muitas montanhas, eles têm uma altitude alta.
né? Eles são altos em relação aos outros lugares do Brasil ali. E aí começa a chover, né? Um elemento climático, que no caso aqui é a precipitação, encontra um fator geográfico, no caso a altitude. E aí se junta a precipitação, que é a chuva, com esse fator geográfico, que é a altitude, e essa junção dos dois define o clima do lugar. Um lugar que, por exemplo, recebe uma grande quantidade de precipitação, de chuvas, e ele é alto, ele tende a ter um clima frio, né? Porque ele está próximo ali, mais próximo da atmosfera, e além de ser alto, vocês sabem que quanto mais alto a gente está, mais frio a gente sente, né? Porque a gente está... Não interessa se o lugar é quente na superfície, se você for para o topo desse lugar, vai ser frio lá. Por isso que existem lugares por aí que são mortos de quente, um calor insuportável, aí existe uma montanha. Você chega no topo da montanha e às vezes tem neve, aí você fala, ué, mas como? Se lá embaixo é quente pra caramba e aqui em cima tem essa neve, justamente por causa desse fator geográfico, a altitude. Quanto mais alto a gente está, mais frio a gente sente. Então, pega um elemento climático como a precipitação e junta com a altitude, é isso que define o clima de um lugar. Obviamente, esse foi o exemplo que eu utilizei para vocês, mas pode ter, por exemplo, a junção da temperatura com a latitude, a junção da pressão atmosférica com a maritimidade, com a continentalidade, e assim definindo os climas dos lugares. Beleza? E aí tem os vários tipos de clima, né? Por exemplo, na primeira imagem aqui, dessa ilustraçãozinha, é um clima influenciado pela questão da maritimidade, né? Acredito eu, porque olha só, a temperatura desse lugar deve ser quente, vocês veem o sol ali no fundo, só que esse lugar está próximo ao mar. Aí tem a junção desse elemento climático, que é a temperatura, com o fator geográfico, que é a maritimidade, né? Que está perto do mar, e aí define o clima de um lugar, desse lugar aí, né? O clima desse lugar vai ser de tal jeito, porque esse elemento climático se juntou com esse fator geográfico aqui, e os dois formaram um clima. E aí surgem vários climas, né? Tem esse segundo clima aqui, ó, você vê que, por exemplo, lugares muito quentes, a vegetação às vezes ela some, né, porque elas não aguentam a força do sol. Em lugares muito frios, a vegetação também não tem muita força para sobreviver, porque elas não resistem, né, ao gelo, aquele frio constante. É por isso que regiões muito frias têm poucas árvores e regiões mais quentes, apesar assim de o calor também ser prejudicial às vegetações, mas nas regiões mais quentes sempre vai ter mais vegetação do que nas regiões mais fria. Beleza? Então são esses fatores que ajudam na formação do clima. E aí finalmente a gente chega na parte das zonas térmicas. Por causa da inclinação do eixo terrestre e da forma arredondada do planeta, a luz e o calor do Sol não chegam com a mesma intensidade em todos os locais da Terra. Então lembrem sempre, né? Tem lá o mapa mundi como a gente conhece. Aí existe a linha do Equador. A linha do Equador ela é definida, a gente não vê ela, mas ela existe, ela está lá e ela divide o mundo em hemisfério norte, ou seja, a parte de cima, e hemisfério sul, a parte de baixo. E a linha do Equador está bem no meio. E bem acima da linha do Equador está localizado o Sol. Por exemplo, o Amazonas, muita gente não entende por que o Amazonas é tão quente em relação aos outros lugares do Brasil. É justamente por causa disso. A gente tem um azar, pode-se dizer assim, de estarmos localizados bem embaixo da linha do Equador. Se vocês observarem o mapa da página anterior lá, ou pesquisarem o mapa do Brasil mais detalhado, vocês vão ver que a linha do Equador ela passa em cima da região amazônica, de onde está o nosso estado aqui, entendeu? Então, obviamente, a gente vai receber mais sol, porque o sol está embaixo da gente, já que o sol fica localizado em cima da linha do Equador. Então, a gente vai receber uma quantidade de calor muito forte. E o Brasil vai receber uma quantidade de calor também, mas não vai ser tão forte como a nossa, entendeu? Porque como é dito aqui, ó, a luz e o calor do sol não chegam com a mesma intensidade em todos os locais da Terra. Então vão ter locais que vão receber muita intensidade de sol, muita radiação solar, muito calor, e existem lugares que também vão receber, mas não tanto quanto esses lugares anteriores, beleza? É isso. As diferenças de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol estão entre os principais fatores que possibilitam dividi-las em zonas térmicas, utilizando os principais paralelos. Então lembre, paralelos são aquelas linhas que eu falei para vocês. A linha do Equador é um paralelo. Existe também o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Beleza? E aí essas linhas elas existem para dividir o mundo ali, né? E como o Sol não manda calor para todos os lugares do mundo da mesma forma, a gente pode dividir o mundo nessas zonas. Vocês vão já entender isso de acordo com o mapinha que eu vou mostrar para vocês depois. Essas divisões nos ajudam a compreender os climas, as paisagens e a ocupação humana sobre a superfície terrestre. A zona tropical é formada pelas áreas entre a linha do Equador, que eu já falei para vocês, e os trópicos, né? Elas recebem grande quantidade de calor e são mais iluminadas. Então, aquelas regiões que estão ali perto
Lembra que eu falei para vocês, olha, as regiões que estão no meio ali da linha do Equador, entre a linha do Equador e os trópicos, elas são regiões ali que tem os climas mais quentes, entendeu? Aí o clima quente pode ser, assim, um lugar pode ser mais quente que o outro, mas ambos vão ser quentes, entendeu? O que vai mudar é a diferença, a quantidade de calor, de temperatura daquele lugar lá. Por quê? Porque a zona tropical é essa região aqui, né? Essa região entre a linha do Equador e os trópicos. Então, as regiões, os países que estão localizados nessa região vão ser mais iluminados porque eles estão mais perto do Sol. O Amazonas, por exemplo, está muito perto do Sol. O Brasil ele está perto do Sol, mas o Amazonas ele está muito perto, entendeu? Então, o Brasil vai receber calor, mas o Amazonas vai receber mais, porque o Amazonas está muito perto, beleza? Dos trópicos até os círculos polares estão as zonas temperadas do sul e do norte, né? Então, dos trópicos, quando eu falo dos trópicos, trópico de Câncer, aí você desce, vai até o Polo Sul. E do trópico de Capricórnio você sobe e vai até o Polo Norte, né? Elas estão ali, essas regiões que estão entre os trópicos e os polos, elas são regiões que têm tendência a ter clima frio, né? Como eu mostrei para vocês naquele mapa anterior, né? Como a Rússia, aquela parte de cima ali do hemisfério norte, aquela parte lá de baixo do hemisfério sul, como estão próximas dos polos, vão receber um clima frio. Mas tem regiões que podem estar nessas zonas e não ter um clima tão frio, porque vai depender da distância dela para o polo. Beleza? Nas zonas polares, os raios solares atingem a superfície com menos intensidade, devido à inclinação. Por isso, a quantidade de calor recebida é menor durante todo o ano. Há formação de calotas de gelo próximas aos polos. E eu chego no mapinha para vocês para explicar tudo o que eu falei anteriormente. Olha, tá bem nítido aqui para vocês, né? Vejam a linha do meio, que é a linha do Equador, ali aqui divide o mundo. Acima dela tem o Trópico de Câncer e abaixo dela tem o Trópico de Capricórnio, né? E aí, devido a esses paralelos, essas linhas aqui, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio, a gente chama ela de paralelos, tá? São 3 paralelos. E esses paralelos definem ali os tipos da zona, né? Por exemplo, aqui a região do Equador, da linha do Equador, como eu já falei para vocês, está em vermelho aqui porque essas regiões vão ser mais quentes. Por quê? Porque elas estão mais próximas do Sol. Aí chega a zona temperada do Sul. Essa parte em amarelo da zona temperada do sul ainda vai receber uma radiação solar, mas não vai receber tanta radiação solar como a parte que está em vermelho, a parte da zona tropical. Por isso que, por exemplo, o Brasil, olhem o Brasil aqui, observem o Brasil aqui no mapa, assim, o Nordeste, o Norte, uma parte do Sudeste, uma parte do Centro-Oeste, eles são muito quentes. Mas quando você chega na parte do Sul, ali o Brasil já começa a ser frio, né? Tá aí a explicação, né? Por causa da localização, porque a parte do sul já está mais próximo da zona polar ali, entendeu? Então não vai ser aquele frio, o Rio Grande do Sul é frio, mas não é aquele frio, sabe, de lascar o couro, aquele frio, ai, que você não aguenta, é aquele frio tranquilo, um friozinho bom, sabe, aquele frio de ar-condicionado, tranquilo. Por quê? Porque ela tá na zona temperada do sul, mas ela não tá tão próxima da zona polar, entendeu? Não tá tão próxima dos polos. E isso também acontece lá na zona temperada do norte, né? Tem as regiões que estão ali perto dos polos, que sofrem mais frio, e tem as regiões que estão na zona temperada do norte, mas estão longe dos polos, então não vão receber tanto frio, beleza? E aí, como eu falei para vocês no último ponto do slide anterior aqui, né, as regiões dos polos, elas não recebem tanta radiação solar, porque imaginem vocês, o Sol ele surge aqui no meio, aqui nessa parte vermelha, aí ele sai distribuindo radiação solar para todo lugar, só que ele não aguenta, ele não tem força o suficiente para chegar até a zona polar, porque é longe, ó. O Sol não vai ter força o suficiente para mandar Sol até a zona polar ártica ou até a zona polar glacial ártica, que é a glacial antártica é a do sul e a glacial ártica é a do norte, né? Então é por isso que nessas regiões o Sol ele chega muito pouco e essas regiões são muito frias, né? Por quê? Por que elas são frias, professor? Porque, por exemplo, se o Sol chegasse lá, o Sol não ia permitir se formar aquelas calotas de gelo, né? Então, vocês já pararam para se perguntar por que nos polos a superfície dos polos é de gelo e não derrete? Porque era para derreter. A gente sabe que o gelo ele derrete. O gelo ele é duro pra caramba, mas se você deixar ele no sol, ele vai virar água. Por que essas zonas dificilmente derretem? Entendeu? Por quê? Porque quase não chega sol lá, devido a esses fatores. O sol está localizado aqui na zona tropical e ele não tem a força o suficiente para chegar lá, entendeu? Chega, mas chega muito pouco. É por isso que lá a superfície pode ser gelada, que ela não vai derreter. O que vai acontecer? Vão existir as calotas polares. E o que são as calotas polares? Calotas polares são pedaços de gelo, grandes blocos de gelo que eles soltam, né? Eles soltam e ficam andando ali pelo mar. O Titanic, por exemplo, que é um navio bem famoso, tem até filme aí, né?
O Titanic ele afundou por causa disso, porque ele bateu numa calota polar, num iceberg, né? Conhecido como iceberg, né? Por quê? Porque essa calota polar provavelmente estava ali ou ali no Polo Sul ou no Polo Norte, ela se soltou, se desprendeu e veio caminhando pelo mar. E ela é tão grande que o Titanic bateu nela e afundou, né? Para vocês verem o tamanho dela. Então, é isso, gente. Beleza? Essas são as zonas térmicas da Terra, né? Lembrem sempre, as zonas térmicas da Terra elas são definidas de acordo com os paralelos, né? Com o Trópico de Câncer, com o Equador, com o Trópico de Capricórnio, beleza? E aí, dependendo do país que você tá, da localização que você tá, você se encaixa. Eu tô aqui no Brasil, eu tô na zona tropical. Mas se eu estivesse lá nos Estados Unidos, eu ia estar na zona temperada do norte. Se eu tivesse ali vamos ver, no Alasca, que é uma parte dos Estados Unidos que é fria, já estaria perto da zona polar. Aí se eu estou aqui na zona temperada do sul, eu ainda posso estar no Brasil, mas eu posso ir para a Argentina, entendeu? Então é isso, dependendo da localização geográfica, dependendo dos paralelos, existem as zonas térmicas da Terra e elas servem para definir o tipo de clima dos lugares e a influência que o clima tem na cultura e na modelagem da paisagem, né? Porque o mundo ele não é igual, entendeu? E o clima ele tem forte influência nisso, entendeu? O clima diz como é que vai ser um lugar, diz como é que vai ser aquele país, aquela região, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Beleza? Alguma dúvida, me procurem e até a próxima.